Olá, boa noite. Nós estamos iniciando o nosso programa Direito e Cidadania hoje e o tema desta semana é um dos temas mais pedidos sempre que a gente pede opções, sugestões para os nossos telespectadores. A gente vai falar sobre as mudanças do direito de família. Temos um novo Código de Processo Civil e muita coisa mudou porque o direito de família é talvez, dentro de todas as áreas do direito, aquele que mais se adapta às mudanças da sociedade. E tem que ser assim, né? Mas a gente vai saber até que ponto se essas adaptações estão sendo já adotadas e se não estão, qual é o entendimento, né, de quem trabalha diretamente com isso. Aqui conosco no estúdio, o nosso apresentador também, doutor Jurandir Porto, advogado já conosco. Olá, doutor Jurandir. Olá. Que está muito bem acompanhado aqui hoje de duas mulheres, a juíza da primeira vara da família de Teresina, Zilneia Gomes, está aqui conosco, e também a advogada Cláudia Paranaguá. A gente começa, como sempre, aqui com o doutor Jurandir para fazer a exposição desse nosso tema, que é sempre tão interessante, né? E sempre tão oportuno. Sempre bom a gente falar dessas mudanças. Pois não, Cíntia. E os nossos telespectadores, eu acho que compreenderão as nossas colocações. Olha, Cíntia, nós vivemos uma fase em que o direito constitucional de família estabelece modelos e padrões, mas os juízes, especialmente o Supremo Tribunal Federal, viola a Constituição Federal e estabelece modelos diferentes, inadmissíveis para o modelo constitucional. Por exemplo, a Constituição estabelece que um casal é formado de homem e mulher, mas as decisões judiciais já admitem abertamente que seja casal duas mulheres ou dois homens. Bom, eu creio que não se pode confundir modelos ou hábitos ou inovações sexuais com uma nova estrutura de família. Família será sempre constituída por um homem e uma mulher e filhos. Será sempre assim. Não será decisões desatreladas dos nossos costumes e da Constituição Federal que irão mudar isto. Olha, telespectador, se essas decisões passassem pelo crivo da sociedade, não encontrariam apoio na sociedade. Eu não nego que há uma liberdade em que as pessoas podem dispor de suas preferências sexuais. Mas o que é inadmissível é que essas preferências sejam cultivadas abertamente, publicamente, afrontando as pessoas que não pactuam com aquele modelo. E que a Suprema Corte Brasileira incorpore à sua jurisprudência o reconhecimento de determinadas práticas como se fosse direito de família. Isso não é direito de família. Eu penso que é família no sentido jurídico, no sentido legal, aquela organizada em face da Constituição Federal. Bom, o doutor Jurandir já deu mais ou menos o tom de como vai ser essa conversa, porque daqui a pouco a gente vai ouvir a Cláudia Paranaguá para a gente saber de que forma que a sociedade, né, ela tem também esse contato direto. A Cláudia é uma inovadora. É verdade, é por isso que esse programa é bom, que a gente tem que fazer o contraponto, né? Aliás, eu posso até aproveitar já, Cláudia, o doutor Jurandir já tocou, assim, talvez no que seja
a mudança mais impactante, né? Inclusive, a gente tem um vídeo, eu queria colocar um pouquinho para a gente assistir, até porque descontrai um pouquinho, pedir aqui para o Clone colocar. Eu acho que é mais ou menos uma situação que vocês estão tratando. E depois, é claro, a gente vai colocar o que de fato diz a lei hoje sobre casamento homoafetivo, sobre paternidade, sobre reconhecimento, né? Independente da questão de gênero. Nós vamos ver o vídeo. Você vai adorar os meus pais, eles são super tranquilos, super cabeça aberta. Eu só não sei se a roupa tá boa, assim, se... E o teu pai é muito brabo? Você acha que não é a hora? Você acha que é muito cedo? Não sei, são só 2 meses, né? Mas eu queria tanto te apresentar, amor. Não, tudo bem, tudo bem. Só não sei se a roupa é boa, se a roupa... Fica tranquilo, você tá lindo. Tá De bem. boa. Amor, eles chegaram. Opa. Bom dia. Bom dia. Bom, como você se chama? Eduardo. Esse é meu pai, Júlio. Sim. Ô, amor! Filha, você esqueceu tua louça na pia. De novo. Tá. Tem que lavar. Tudo bem. Oi. Oi, pai. Tudo bem? Esse é meu pai, Márcio. Ah, sim. Tudo bem? Tudo bem. Então, Eles dois? Sim, eu te falei que eu era adotada, né? Ah, sim. Seus pais, né? Uhum. Quer dizer, então, que... eu não vou ter sogra? Não. Eu não vou ter sogra! Eu falei que era engraçado, até porque é legal a reação dele, porque a gente está esperando no vídeo, pela historinha contada, a gente acha que vai vir uma reação preconceituosa, né? E, na verdade, o desfecho do vídeo é bem interessante. É muito. Cláudia, mas essa é uma situação do dia a dia que hoje encontra um amparo na lei, né? Isso, e assim, esse vídeo, ele é muito oportuno, porque assim, para o nosso tema hoje, mudanças no direito de família, porque mostra, assim, olha, um casal homoafetivo, ele tem que ultrapassar tantas barreiras, inclusive sociais, para enfrentar uma situação dessa. E assim, isso mudou tudo, porque o novo paradigma de direito de família é o afeto. Então, a partir do afeto é que são construídas essas novas famílias. A partir da Constituição de 88, existiu essa amplitude para que a gente não entendesse que família seria só uma constituída entre o homem e a mulher. Mas entre casais homoafetivos, entre a mãe e o filho, entre o pai e o filho, entre avós e netos. Inclusive, se admite novos modelos de família, como, por exemplo, a pessoa e seu animal de estimação, que é conhecida como família multiespécie, também é considerado família. Hoje se fala de poliamor, onde existem 3 pessoas como família, ou 2 homens ou uma mulher, não importa. Então, hoje, todas essas famílias são formadas diante da realidade social. E a lei, ela protege quando existe a boa-fé daquele grupo e quando existe realmente essa busca da felicidade. E ninguém quer mais esconder, né? As Não. situações, o que é... Por isso que há essa mudança, necessidade, essa busca pela lei, né, pelo direito, porque as pessoas não querem mais ficar escondidas. Isso. Elas querem, como qualquer casal, independente de ser homem, mulher, ou 2 homens, 2 mulheres, elas querem viver da forma que elas quiserem. Exatamente. Então, assim, é um afastamento de certa forma, uma hipocrisia, porque isso já acontece Sim, no já dia a acontecia, dia. Eu cheguei recentemente num congresso, o Congresso Internacional de Direito de Família, que era Famílias em Cena, onde existiam vários tapes desses, mostrando situações que nós convivemos no dia a dia. Nós temos pessoas, as nossas famílias, amigos, que vivem essa situação, então o Estado ele não pode colocar uma venda para dizer que aquelas famílias não têm direito de ser reconhecidas. Então, hoje a gente luta pela aprovação do Estatuto das Famílias, onde dá toda essa amplitude e essa proteção para que essas pessoas vivem de fato dessa forma. E existem repercussões de pensão, de partilha, de guarda, que precisam ser regulamentadas. Doutora Zilné, como é que esses casos, né, porque a gente, já que começamos a falar por esse viés aí, como é que eles chegam à justiça aqui do Piauí? Qual tem sido o entendimento da justiça? Eles chegam, inicialmente, boa noite. Boa noite. Eles chegam como ações comuns, onde se reivindica realmente
o que está sendo discutido. Por exemplo, o reconhecimento de uma união estável entre homem e mulher e, mais de outra parte, nós temos também, inclusive pelas decisões dos tribunais, o reconhecimento da união homoafetiva. É aquilo que a doutora Cláudia estava falando do poliamorismo. E nós vemos também, antes de chegar lá, aquela situação de pessoas do mesmo sexo, que entre nós a Corregedoria, há uns 2 anos, 3 atrás, admitiu e regulamentou. Eu, por exemplo, fui a magistrada que fiz o primeiro casamento deles. Uma solenidade muito bonita e foi muito concorrida. Então, afora disso, e em se tratando só deles, a gente tem que realmente lembrar que eles são muito criticados, como a doutora Cláudia começou a falar. Eles sofrem muito. E a gente, já que a gente acolhe, e nós não podemos, digamos, na linguagem comum, dar palpite na vontade dos outros. Sim, o que claro. nós temos é que admitir e respeitar, antes de tudo, respeitar a vontade de cada qual. A escolha nossa, deste grupo aqui, é aquela escolha tradicional, comum, de o casal é formado por marido, mulher e filhos. Mas a jurisprudência e a legislação vem mudando para acompanhar também a vontade das pessoas. Porque nós sabemos que a legislação, o direito, ele se modifica, ele é dinâmico, tanto quanto são as relações das pessoas. E eles só acontecem para regulamentar. Os fatos já acontecem. A situação já existe, né? Como se diz vulgarmente nas salas de aula, a regulamentação vem a reboque dos fatos. Primeiro os fatos acontecem, depois é que eles são, pelos doutrinadores, regulamentados. Entendeu? E depois disso, a questão da escolha de 2 homens, 2 mulheres, e agora, por último, a decisão de que a pessoa, o menor até, pode ter 2 pais e 2 mães. Eu comentava com o doutor Jurandir que antes a pessoa só tinha mãe. Quando não era casado, não tinha nenhum pai. E agora, sem casar, também tem 2 pais. Tem 2 mães. Como é que se dá, legalmente, como é que se dá isso? A pessoa, ela chega Diante da união dessas 2 pessoas que procuram reconhecer a união delas, adotam uma criança. Eu fui censurada certa vez porque admitiam a adoção de casal homoafetivo, de 2 né? homens. Certo. Eu disse, olha, eu prefiro autorizar uma adoção dessa do que deixá-lo na rua. Claro, e como diz a Cláudia, a Para base é o virar afeto. um marginal. Então, legalmente, como é que... É isso que eu queria entender. Aí, quando... na certidão de nascimento, o que consta exatamente? Eu acho que é uma dúvida que muita gente primeiro, no casamento homoafetivo, não diz na certidão de casamento marido e mulher. Claro, até nenhuma certidão acho que diz de casamento. Hoje não tem Não, mais, não tem né? isso. Hoje Tem não o nome mais. das pessoas. Certo. Não diz filiação, pai e mãe. É só filiação. Filiação. A Maria e a Antônia, ou então o José e o Benedito. Ok. Acabou. É filiação. Não se identifica mais se é homem ou se é mulher. Mas como eu dizia, que esse pessoal sofre, porque tem uns, e eu quero me dirigir principalmente a eles, que quando eu me reúno, eu converso e explico. Desde os casamentos que eu faço, eu digo, olha, é em benefício de vocês. Vocês sofrem, a gente sabe que eles sofrem pela crítica, pela censura que as pessoas fazem com eles. Porque comecem a pensar que as pessoas que casam, e vocês, quando se unem
não tem o cantinho de vocês? Aquele ambiente particular é o lugar que vocês têm para expressar o seu sentimento um pelo outro. E aí é que vocês erram, e é com base nisso que vem as críticas. Vocês não precisam fazer isso de público, porque vocês têm o lugar próprio para fazer isso. Né, doutora Cláudia? Mas aí um casal hétero não ouve esse conselho, né? Não. Acho que tem que ser cada um expressa da Não, forma que cada quer. um esse Né? expressa conselho da não é forma dado que aos, quer. aos casais Mas héteros. quando eles questão chegam, eu já educacional ouvi mesmo. muito deles que chegam para conversar comigo e à medida que eu começo a conversar, eles choram. A intolerância da sociedade. É. Agora, por quê? Porque eles fazem, para enfrentar a sociedade, eles querem também demonstrar esse afeto de público. Quando, na verdade, eu pessoalmente eu entendo que não precisaria. Agora, se a eles pessoa querem quiser, fazer não vejo assim, problema nenhum. eu digo, é o que eu digo também, muito, quando eu vou fazer os casamentos. A gente não, o que está errado é nós querermos dar palpite na vida alheia. Nós precisamos entender que nós podemos decidir a nossa vida. Verdade, A vida dos outros, cada um decide como será. verdade. Eu Cláudia, acho, essa assim, inovação aí da família, Sim. uma pessoa e um cachorro. É a Como a gente já estava, multiespécie. doutor Jurandir, tá doido. Eu estou querendo ouvir a opinião do doutor Jurandir mas sobre eu isso. vou falar para passar para o doutor Jurandir. Casamento? Não, como a gente casamento, adota, é eu estou família. interessada. Mas eu Se vou for lhe para dizer, adotar, eu estou interessada. o que a doutora Zilné falou é muito importante, assim, no sentido de que realmente o direito, ele não cria a família. Não. A família acontece já existe. e ela Bem vem interessante regular. isso. É totalmente diferente o pensamento. Então, o direito não cria a família. Ele não diz que família que deve ser. Ele vem para regularizar o que está acontecendo na sociedade. E realmente vivemos tempos assim de desafio, inclusive. Na semana passada, vimos o julgamento do STF sobre a multiparentalidade. A gente está falando de multiparentalidade. A gente não está falando mais de uma relação de pai e filho, de mãe e filha. A gente está falando de multis, onde a gente pode inserir o padrasto, o pai socioafetivo. E essa foi a decisão do nosso Supremo, ao entender que a multiparentalidade, ela é recebida no Brasil, e você pode ter o pai afetivo e o pai biológico constando na sua certidão de nascimento, interessante. inclusive os dois pagando pensão e tendo efeitos sucessórios. Essa criança, ou esse adulto que foi adotado, ele tem também a repercussão da pensão alimentícia dos dois pais, seja o biológico ou o afetivo, e também o seu direito sucessório. O Supremo já disse isso a semana passada. Então, assim, eu tive a honra de, há 2 anos atrás, fazer uma modificação também numa certidão de nascimento aqui no Piauí, uma das primeiras decisões do Brasil, onde eu incluí o nome do pai socioafetivo na certidão de nascimento dessa criança. E essa criança hoje consta com o nome dos dois pais e o nome da mãe. Que bacana. Por quê? Porque a criança pedia aquilo. Porque muitas vezes o padrasto realmente tem o status do E pai hoje, socioafetivo. como a gente sabe que há muitos segundos casamentos, isso também acaba acabando um pouco o preconceito que existe contra as madrastas e os padrastos, que também sofrem. Porque, Demais. infelizmente, a gente tem um estereótipo que, como todo estereótipo, é falso, né? Isso, é falso. É totalmente Maioria falso. é E boa. isso deve ser muito ruim. As pessoas devem viver com isso. Isso dói também, né? Eu acho que uma madrasta, um Exatamente. padrasto, eles sofrem muito também quando Demais. com Já pensa que é certeza. algo negativo. Algo negativo. Já é negativo. Quando você fala as frases, Madrasta. quando fala madrasta e padrasto, já são coisas Até negativas. dos filmes lá da Disney, aquelas Você princesas, viu já o vem vídeo negativa. que foi mostrado? Eu não vou ter sogra. Sim. Então, e assim, com relação à parte dos animais, da família multiespécie, a gente também acontece essa evolução quando os animais eles passaram a não ser entendidos na legislação como coisas. Então, hoje existe um projeto de lei que, inclusive, prevê guarda do animal de estimação. Eu aqui em Teresina Já também. tem isso já, tem, né? Eu já tem fiz casais algumas. brigando Isso. pelos Aqui em Teresina já animais. fiz 3 acordos com relação a essa guarda desses animais de estimação, definindo quem pagaria o veterinário, a questão dos custos da alimentação. Então, por quê? Porque a sociedade e a família muda a partir do momento que você, com o animal de estimação, tem uma relação de sentimento.
Então, tem um projeto de lei que não sei em que momento está, mas foi aprovado na primeira votação, que é justamente para regularizar essa situação dos animais, que hoje não são coisas, mas que fazem parte, sim, da família. Viu que é muito amplo? A gente tem muita coisa para falar, mas tem que ir para o intervalo. Na volta, tá a certo. gente continua. Na Já volto com o doutor Jurandir, porque ele está doido para falar sobre esse Estou assunto. me coçando. Tá. Eu estava esperando, ele está tão paciente hoje. Tá. Já a gente volta.